queridos alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estou aqui na companhia da professora Márcia. Olá, professora Márcia, tudo bem? Olá, professor Mauro. É sempre muito agradável o seu convite e participar das suas aulas. Agradeço. Que legal, que bacana. Hoje o tema da aula, vamos falar de conectivos. Na tela, por favor. Contextualizando os conectivos. Vamos conversar hoje sobre os conectivos e o objetivo da aula é compreender de forma ampla os conectivos textuais, as conjunções, para elaborar estratégias de leitura e textualização. As habilidades que vamos mobilizar hoje são estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Então, o que acontece? Na última aula, nós falamos bastante de literatura, né? Nas últimas aulas, aliás, e ficou um pouquinho de lado a gramática. Hoje falaremos um pouquinho de gramática, mas sem perder de foco o texto, que é o que há de mais importante e mais relevante na nosso estudo de língua portuguesa. Né? O que faremos hoje? Vamos hoje compreender de forma ampla os conectivos textuais, as conjunções, para elaborar estratégias de leitura e textualização. Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos. Pensar estratégias de leitura e textualização. Relacionar os conteúdos das aulas de língua portuguesa do primeiro bimestre no Centro de Mídias com os da aula de hoje. Então, o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos estudar bastante conectivos, vamos falar de conjunções, mas também, se der tempo, acredito que dê, né? Vamos tentar organizar os nossos conhecimentos, estabelecer os conteúdos, conectar os conteúdos das aulas anteriores com a aula de agora, para pensar já no segundo bimestre, né? O primeiro bimestre passou rápido, né? Aqui no Centro de Mídias. Fala sério, já se passou um mês com aulas no Centro de Mídia, hein? Um mês. Hein, professora Márcia? Um mês com aulas ao vivo. Muito rápido, né? Muito rápido. Rapidão. Se bem que o primeiro bimestre não foi tão rápido, né? O primeiro bimestre ele foi assim, de fevereiro até agora, né? Foi um bimestre de vários meses, né? Mas, vamos lá. Para a gente começar o debate de hoje, a aula de hoje, vamos na tela, por favor. Respondam para nós em 2 minutinhos aquilo que você entende por conectivos textuais. Não se esqueça de anotar tudo no seu caderno e responder no nosso chat também. Participe ao vivo no nosso chat. O que são conectivos textuais? Responda, por favor, em 2 minutinhos. Vamos lá?
Então, professor Mauro, é sempre bom ver aqui a interação dos alunos, né? Estão todos participando, a gente observa aqui. Isso mesmo, aluno, façam as anotações de vocês em vossos cadernos, coloquem as datas para se organizarem, né? Então, aqui, alguns estão colocando aqui que os conectivos textuais, eles encaixam os textos, né? Isso é a Ana Carolina. A Giovana fala que é aquilo que liga as orações. O Matheus colocou só as conjunções. Clarice fala que é a ligação de orações. Textos que se conectam são palavras que ligam as orações. Tudo muito certo, estão de parabéns, é isto mesmo. Por favor, esta aula serve como pontapé inicial para a gente estudar conectivos, conjunções, orações, né? Por favor, se aprofunde com o seu professor. Ele é a maior autoridade do seu lado, né? Para poder te orientar em relação a isso. A gente aqui vai tentar fazer um trabalho de inicialização. Antes de seguir adiante com o que seja conectivos, né? Conectivos textuais, só um pequeno parêntese, né? Uma pequena explicação da nossa aula. Funciona assim. O que é uma frase? Uma frase é qualquer enunciado. Por exemplo, existem frases nominais. Oi, alô, olá. Frases que não têm verbos. Tá? Isso é uma frase. O que é uma oração? Silêncio. O silêncio, né? Exatamente. O que é uma oração? Para que seja uma oração, é necessário verbo. Correto, professora? Me corrija se eu estiver errado. Correto. Quando nós falamos de orações, nós falamos de períodos. Quando uma oração tem apenas um verbo, é um período simples. Correto, professora? Correto. Está em torno de apenas um verbo. Exatamente. Verbo, uma oração. Isso. 2 ou mais verbos, nós temos período composto. Correto? Correto. O que as conjunções fazem? As conjunções conectam essas orações, não apenas conectando, mas criando relações de sentido, gerando significado entre as orações, tá? Criando uma coisa que nós chamamos de textualidade, criando novas informações, juntando, conectando. Olha aqui na tela um exemplo bem legal, né? Para relembrarmos o que são os conectivos textuais, as conjunções, vamos pensar na ideia de ligar, conectar e encaixar partes que, isoladas, não têm sentido. Vamos partir do exemplo de um quebra-cabeças. Então, pensem que cada oração, cada frase é uma dessas pecinhas do quebra-cabeça. O que a conjunção faz? A conjunção conecta. Certo? Outro exemplo. Na produção textual, as ideias vão se encaixando como no quebra-cabeças, em que cada peça é conectada a outra, formando uma cadeia de sentidos, gerando o significado. A textualidade. Então, é assim. Se você escreve um texto e ao final de cada frase, ao final de cada oração, de cada período, você colocar um ponto final, uma vírgula, aquele texto não vai ter, não vai ter o sentido, a grandiosidade de significados que ele tem se você conectá-lo com as conjunções. E, mas, porém, todavia, entretanto, contudo. Não adianta decorar listas de conjunções. O interessante é, se possível, você vai lá, dá uma lida lá no livro didático, pesquisa na internet, ou alguma lista de conjunções, mas o importante é você ler bastante, principalmente a literatura de qualidade, para perceber como os textos vão se encaixando, como as orações e as frases vão se encaixando no texto, gerando a textualidade, que é o significado. Algo a acrescentar, professora, por favor? Não, tudo perfeito agora. Então vamos lá, mais um exemplo na tela. Estamos aí olhando a entrada USB, né? Os conectivos são palavras ou expressões cujos significados estabelecem vínculos semânticos específicos. Ou seja, ligações que unem as partes do texto, assim como os cabos conectando as diversas funções de um computador, como USB, HDMI e cabos elétricos. Cada conectivo possui a sua função, o seu significado. Foi o que eu falei. Vocês acertaram. Vocês disseram, olha, os conectivos conectam, são as conjunções, eles ligam as frases, ligam as palavras. Certo. Perfeito. Parabéns. Porém, vamos acrescentar um significado a isso. Além de conectar, eles geram significados.
Porque você não pode, por exemplo, no computador, colocar o cabo HDMI no cabo da entrada USB. Você não pode colocar o cabo elétrico na entrada HDMI. Assim como você não pode encaixar cabos positivo, negativo, você vai gerar um curto-circuito. Acredito eu, não sou bom nisso. Mas vamos lá, em português eu sou. Você não pode usar uma conjunção de forma errada, porque você vai criar um significado outro. E a frase vai gerar um ruído na comunicação. Você vai estar dizendo aquilo que você não quer dizer. Certo? Tá tudo bem? Tá tudo claro? Beleza? Tudo bem? Professora, tô acertando? Tá indo bem? Tranquilo. De novo na tela. Para que o texto tenha significado e que a leitura seja agradável, é necessário que as palavras estejam adequadamente conectadas. Os conectivos, também chamados de conjunções, fazem esta conexão, coordenando e subordinando as frases, as orações. Assim como uma lâmpada não acende se colocada de forma errada, ou um cabo USB não se conecta à entrada HDMI do computador. Um conectivo deve estar adequadamente utilizado para que o texto faça sentido, tanto para quem o escreve quanto para quem o lê. Certo? Então, de novo na tela, veja agora possibilidades de relações que podem ser estabelecidas pelas conjunções, os conectivos, né? Os conectivos estabelecem vários tipos de relações entre as orações. Por exemplo, adição, alternância, causa, consequência, explicação, oposição, condição, tempo, modo, lugar, finalidade, conclusão. Olha, eu sei como é que funciona a escola. Se eu ficar aqui com vocês explicando uma a uma essas conjunções, termo por termo, vocês no final da aula vão deixar isso para trás. É importante a gente praticar bastante e, em vez de ficar decorando listas atrás de listas, nós temos que fazer o quê? Praticar a nossa leitura e, claro, né, estudar bastante gramática e ler bastante os clássicos, né, ler literatura de qualidade, porque lá o pessoal usa, os escritores, né, Machado, Adílio Azevedo, né, eles usam de maneira muito genial esse tipo de texto. Tá? Então, para a gente começar o nosso estudo de maneira bem prática, olha na tela. Temos uma pergunta aí, a número 2, né? Então nós temos as relações que são estabelecidas pelos conectivos. Adição, somando uma ideia, alternância, né? Alternando ideias, causa, uma oração é a causa da outra, consequência, explicação, quando uma oração explica a outra, ou então oposição, né? Ideias opostas, condição, tempo, modo, lugar, finalidade, conclusão. Na oração abaixo, qual a relação de sentido estabelecida pelos conectivos? Então, o meu filho, ora estuda, ora joga videogame. 1 minutinho para você responder. Uma dessas alternativas: adição, alternância, causa, consequência, explicação, oposição, condição, tempo, modo, lugar, finalidade e conclusão. Qual dessas relações? Né? Na oração abaixo, qual a relação de sentido estabelecida pelos conectivos? Então, 1 minutinho. Vamos lá? Responda, por favor. Estamos ansiosos pela sua resposta. Participe conosco. A aula mediada por tecnologia é assim. Não é videoaula, você participa ao vivo. Vamos lá?
Então, professor Mauro, aqui os alunos estão interagindo aqui, participando, né? Nossa, que bom. Tá. Muito bom. Adoro quando eles participam conosco. Muito bom, muito legal. Obrigado, gente. Estão gostando da aula aqui. A Laura fala alternância. Alternância. Alguém colocou outra resposta? Tá. A Isabel colocou condição, o Alexandre colocou oposição e o Pedro colocou explicação. E a maioria das respostas é de alternância. Alternância. Olha só, olha como a gente faz na tela. Fica muito bacana. Eu coloquei aí a pergunta, agora, surpresinha, a resposta aqui. Vamos lá. O meu filho ora estuda, ora joga videogame. Resposta correta, alternância, né? Porque ele está alternando. Uma hora ele estuda, em outra hora joga videogame. Ele alterna, ele faz as duas coisas. Numa hora um, numa hora outro. Uma hora estuda, na outra joga videogame. Outros exemplos que podemos dar, olha, não sei se leio o livro ou vejo o filme. Não sei se faço uma coisa ou faço outra. Estou alternando. Notem, não adianta você ficar decorando listas de conjunções. No contexto, esse contexto está de alternância. Ou vamos à praia ou ao cinema, né? Está alternando uma opção e outra opção, certo? Tá, eu estava lembrando aqui que eu sempre dava alternância para minhas filhas, né? Ou você estuda, ou você estuda, ou você estuda. 3 alternâncias, perfeito, né? É isso aí. Não temos opção. Mais uma questão. Adição, alternância, as mesmas opções acima e outra pergunta. Aí está número 2, que nós nos equivocamos, seria número 3, né? Na oração abaixo, qual a relação de sentido estabelecida pelos conectivos? Foi para lá, pois estava doente. A mesma pergunta, outra frase. Foi para lá, pois estava doente. Então, qual é a relação de sentido que o conectivo pois estabelece nesta oração? Um minutinho, vamos lá? Então, professor Mauro, os alunos estão aqui. Gabriel colocou explicação, né? O Natan, causa. Kemily colocou conclusão, consequência, né? Causa ou conclusão. Professora Márcia, me explica. Qual foi o motivo dele ter ido? Eu creio que... ele foi para lá. Qual foi o motivo dele ter ido para lá? Ele estava... doente. Então essa foi a causa dele ter ido para lá. O motivo que levou. Isso Com é certeza. a causa. Então, ou seja, aí o pois estabelece uma relação de causa. Eu acho que é porque eles estão assim um pouco confusos, porque o pois também está na conclusão, né? Então tá. eles têm que perceber isso, que é a colocação do pois antes ou depois do verbo. Perfeito. Então, notem uma coisa, essa nossa aula, ela é mais uma apresentação, né? Tá bem panorâmico. Você aprofunde com o seu professor, por favor, né? Com uma boa gramática, pesquisando, lendo bastante, foi o que nós falamos, né? Outro exemplo na tela de causa, como o calor estava forte, pusemos-nos a andar pelo passeio público, né? É a causa de termos andado pelo passeio público, né? O motivo, o calor estava forte, certo? Então, vamos para mais uma pergunta na tela. Releia este trecho, né, de Memórias de um Sargento de Milícias, que nós lemos na última aula, falamos de malandragem, né? Olha o trecho. À custa de muitos trabalhos, de muitas fadigas e, sobretudo, de muita paciência, conseguiu o compadre que o menino frequentasse a escola durante os 2 anos e que aprendesse a ler
muito mal e escrever ainda pior. A gente leu aqui semana passada, né? Foi uma aula de quase só literatura. Lemos o capítulo inteiro, né? Sim. Então, que relação de sentido exercem respectivamente E, Q e E? Aí você coloca no nosso chat, letra A, B, C, D ou E. Adição, explicação, adição, causa, explicação, conclusão. Ou seja, A, B, C, D ou E. Um minutinho para você. Vamos lá? Então, professor Mauro, a maioria acertou. Colocaram alternativa A. Perfeito. Alternativa A, que é adição, explicação e adição. É isso mesmo. O E, sobretudo, né, está adicionando a ideia. Conseguiu com o padre que o menino frequentasse, está explicando, né, o que ele conseguiu, e que aprendesse a ler muito, está adicionando outra ideia. Então, adição, explicação e adição. Parabéns à maioria que acertou. E quem não acertou, parabéns por ter participado. Continue participando. Temos mais uma pergunta. Vamos lá? Olha só. Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada. Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada. As duas orações são unidas pelo conectivo E, que nesse caso, além de indicar adição, também indica a ideia de A, B, C, D ou E. De novo, mais um minuto para você. Vamos lá? Então, professor Mauro, a maioria escolheu a alternativa E, consequência. Perfeito. Foi o que eu falei no começo da aula. Decorar listas ajuda. Se for o seu jeito de estudar, tudo bem. As pessoas aprendem de formas diferentes, maneiras diferentes, né? A questão é que, em geral, é necessário que você entenda o sentido geral do texto, né? No caso, a frase Silas enfrentou problemas no trânsito e perdeu o encontro com a sua namorada. O perder o encontro foi a consequência dele ter, né, tido problemas no trânsito. Então, não é só uma ideia de adição, também tem uma ideia de consequência. Então, é importantíssimo que, além de decorar texto, aliás, decorar nunca é uma fórmula muito válida na maioria dos casos. É importante você entender o contexto, você ler bastante, né? Por exemplo, quando a gente fala de vestibular, as pessoas têm que ler no Enem, por exemplo, 90 perguntas em 4 horas. Então, se você ler 2 vezes a pergunta, você vai ler 180 perguntas, você vai duplicar o número de textos que você vai ler. Conforme você vai lendo mais e mais e mais e mais e mais, você vai entendendo de maneira muito mais fácil, você vai criando aquela habilidade em você, a habilidade de entender de maneira mais tranquila o que você está lendo. Temos uma outra questão na tela, que é um trecho do texto que nós lemos umas 2 aulas anteriores, que foi a do noviço, a fala da Florência. A Florência fala, né? Ela diz, se não fosse este homem com quem casei-me segunda vez, não teria agora quem zelasse com tanto desinteresse a minha fortuna.
É uma bela pessoa. Rodeia-me de cuidados e carinhos. Ora, digam lá que uma mulher não deve casar-se segunda vez. Se eu soubesse que havia de ser sempre tão feliz, casar-me-ia 50. A pergunta é, qual relação de sentido a conjunção, o conectivo C, estabelece na fala da Florência, da Comédia de Costumes O Noviço, do Martins Pena? Adição, condição, oposição, adversidade ou consequência? A, B, C, D ou E? Um minutinho de novo? Vamos lá? Um minuto. Então, professor Mauro, os alunos estão aqui, ó, participando, estão entendendo a aula, né? Estão revendo aí. Sim. E eles colocaram a alternativa B. A alternativa B é... Condição. Condição. Perfeito. Ela fala no texto, se não fosse este homem com quem casei-me segunda vez, se não fosse este homem, é a condição, né? Se não fosse ele, né? Esta é a condição. Perfeito, parabéns, estão entendendo certinho. Ou seja, decorar listas, tranquilo, mas eu recomendo que você leia bastante, né? Vamos passar para mais uma pergunta? Olha só. Um texto que nós lemos na aula sobre artigo de opinião. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá, mas sofrerá alterações e necessitará de um número cada vez menor de pessoas, visto que muitas atividades do cotidiano poderão ser executadas por meio da tecnologia. Pergunta: qual conectivo neste trecho passa a ideia de oposição? Notem bem, eu quero um conectivo que passe a ideia de oposição. Então, um minuto para vocês. Vocês conseguem responder? Claro que conseguem. Vamos lá? Professor Mauro, a maioria aqui dos alunos, a resposta correta, a conjunção mas. Conjunção mas, correta a resposta. Olha, eu fico tão feliz com vocês participando, fico muito feliz mesmo. Em breve, aqui no Centro de Mídias, teremos outras ferramentas. Vocês poderão entrar ao vivo aqui conosco, dando a resposta de vocês. Vai ser uma aventura muito louca, vocês participando conosco ao vivo. Será muito legal, bem divertido, não, professora? Com certeza. A conjunção mas. Outra pergunta. O mesmo texto. O modelo tradicional de trabalho certamente não desaparecerá. Mas aí eu queria que vocês respondessem para mim qual conectivo neste trecho passa a ideia de adição, de soma. Então, mais um minutinho? Não, menos. 30 segundos. Vamos lá? 30 segundos.
Então, aqui a participação deles maciça, todos colocando correto a conjunção e. A conjunção e, neste caso, a conjunção e passa realmente uma ideia de adição. Então, com certeza vocês estão entendendo o que a gente está falando, né? As conjunções conectam o texto como se fossem partes de um quebra-cabeça. Para fazer sentido, as conexões vão estabelecendo relações de sentido entre as palavras, né? Agora, a gente pode subir um degrau na escala do conteúdo, da aprendizagem, né? Vamos desenvolver mais habilidades. A aula está bem pesada hoje, está forçando a mente de vocês. Quer ver? Próximo slide. Em live, no dia 16 de maio de 2020, há pouco mais de uma semana atrás, né? O professor Marcelo Miller, neste palco aqui, neste estúdio, quando perguntado sobre o momento da atual educação no Brasil, ele declarou a seguinte frase: é preciso mais e menos mas. Eu vou repetir a frase dele. É preciso mais e menos mas. Considerando o cenário atual e também que o autor da declaração é um professor, o que é possível inferir, deduzir, né, da opinião do professor sobre o cenário da educação? Ou seja, o que ele quis dizer quando ele falou, perguntado sobre educação, ele disse, sobre educação é preciso mais e menos mas. Tem 2 minutinhos, participe conosco, vamos lá? Professor Mauro, os alunos aqui participando bastante pelo chat, né, mandando suas respostas. A Samília colocou aqui, mais ideias e menos reclamações. Isto mesmo. O Jonatas colocou, tirar os obstáculos e as desculpas da vida. Né? A Maria Clara diz que é necessário mais movimento, mais adição de ideias e não desculpas. Exatamente isso. É necessário que as pessoas criem alternativas, adicionem e façam menos oposição. Ou seja, pessoas que acreditem mais na educação. Acredito que essa seja a opinião do professor. Ou seja, pessoas somando e não pessoas criando obstáculos, né? O Leonardo foi preciso quando ele falou aqui, né? Precisa de mais adição e menos oposição. Pessoas somando, né? Obrigado a todos que participaram. Muito obrigado mesmo, né? Então, nós estamos aqui para somar também do seu professor, que é o responsável por dar continuidade ao conteúdo de conjunções, romance urbano, que foi que nós romance de costumes e urbano, que nós tratamos na última aula, romance,
comédia de costumes, que também tratamos aqui, artigo de opinião, também falamos sobre artigo de opinião aqui na nossa aula do segundo ano. Falamos também sobre texto publicitário, chegamos a falar aqui sobre texto publicitário no segundo ano, né? Sim. Texto publicitário. Então, por que eu estou falando isso, retomando tudo isso com vocês? Porque na próxima aula, essa aula já foi uma aula misturando um pouquinho dos conteúdos. Vocês viram, apareceram diversos textos das aulas anteriores. Na próxima aula, eu preparei algo especial para vocês. Na nossa próxima aula do segundo ano, o tema é Simulando um Vestibular. Eu vou simular o vestibular aqui com vocês ao vivo. Será que conseguiremos? É claro que vamos. Eu acredito em vocês, acredito em mim, acredito também na professora Márcia. Né? Com certeza. Mas antes Senão de nós... não estaria aqui contigo, né? Claro, exatamente. Eu estou muito feliz por estar aqui falando com o estado de São Paulo inteiro nessa aula. Olha só para terminar e concluir, na tela, vamos falar um pouquinho da importância dos conectivos, né? Os conectivos são importantes para a construção de sentido em todos os gêneros textuais. Ponto. Isso é fato. Repito, os conectivos são importantes para a construção de sentido em todos os gêneros textuais. Em aulas anteriores, vimos o gênero artigo de opinião. Né? E geralmente a forma como se desenvolve o artigo de opinião é em 3 partes. Por que eu estou falando isso? Porque é importante. No segundo bimestre continuaremos falando sobre isto, mas na próxima aula voltaremos nesse assunto também. O artigo de opinião se desenvolve em 3 partes. Introdução, a apresentação do tema e posicionamento, né? A sua ideia, a sua tese. Desenvolvimento, argumentos que sustentam a opinião, fatos, dados, notícias, discurso de autoridade, entre outros. E conclusão, que é a proposta da intervenção para o problema ou fechamento da ideia. Então, esta é a estrutura de um artigo de opinião. Então, a ideia é que você sempre reflita sobre isso, a importância dos conectivos. Nas próximas aulas falaremos sobre isso. E eu queria que vocês, como atividade complementar a esta aula, aliassem o conhecimento desta aula com o da aula anterior e façam este artigo de opinião que está na tela. Lição de casa. Leia na internet. Blogs, sites de notícias, livros e outros, né? Notícias, informações e dados sobre o problema da corrupção e falta de compromisso dos brasileiros com a honestidade. Assim como no livro Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Ou seja, leia sobre honestidade, desonestidade, o problema da corrupção no Brasil e depois desenvolva um artigo de opinião sobre esse tema. Como superar a cultura da malandragem e falta de caráter de muitos brasileiros, né? Assim como está presente no livro Memórias de um Sargento de Milícias. Se você não leu, leia-o. Faça um rascunho, passe a limpo em seu caderno, use a estrutura dada como exemplo nesse bimestre, né? Tese, argumentos, conclusão, intervenção, e dê um título ao seu texto. Divulgue a sua opinião nas redes sociais, entre seus amigos e, claro, apresente ao seu professor. É essa atividade. Se ficou muito rápido, não deu para você pegar a última parte, depois você procura no YouTube, no Facebook essa aula, dá um print na tela, né? Copia lá direitinho com mais calma, volte nessa aula, volte em outras aulas, na aula que falamos sobre artigo de opinião. Vai ser muito importante este conteúdo, não só neste ano, como na sua vida, no vestibular, né? Mas assim, se posicionar, dando opinião na vida, isso é muito importante. Gente, encerramos nossa aula. Professora Márcia, muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Então, é isto. Então, gente, aqui encerramos. Semana que vem ou no próximo encontro, estamos aqui de novo. Então, um abraço, até mais. Tchau, tchau.